Esta NFT valia 2,5 milhões de dólares em 2021. Hoje vale 237. Já essa aqui foi vendida por 516.196 mil dólares há 3 anos atrás. E hoje vale 2 pacotes de salgadinho. Já essa aqui foi comprada em 21 por 30 mil dólares. E hoje vale 7 dólares. Essa aqui, 17 mil dólares. E hoje vale 10 dólares. Essa então foi vendida por 31 mil dólares em 2021 e hoje vale 0. Nada. Rosquinho. O ano era 2021, 2022 e um estranho fenômeno chamado NFTs explodiu na comunidade artística e desenhista, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a promessa de ser aí a grande alavancada comercial da arte, uma vez que a NFT seria o equivalente a um artista digital vender o seu trabalho original, numa espécie de leilão aí com uma supervalorização. Deu um hype absurdo motivado por um caso de um artista que vendeu uma NFT por mais de 50 mil dólares, se eu não me engano foi quase 60, um valor absurdo que rolou aí, e isso fez todo mundo crescer os olhos e dizer, é isso é o que vai mudar tudo, finalmente a tecnologia vai valorizar os artistas, eu apoio a NFT e vou ganhar muito dinheiro com isso. Na época eu achei tudo isso um exagero, e quando eu vejo um certo hype de dinheiro fácil, né? Eu dou 50 passos para trás e eu olho, cara, não é possível que é assim tão simples. Eu vi artistas de grande calibre defendendo com unhas e dentes que a NFT seria aí a mudança do mercado mundial para que todos os artistas pudessem ganhar dinheiro com a desenho digital e piriri. Bem, vocês viram o resultado de tudo isso 4 anos depois, certo? Na nossa conversa de hoje, eu quero trazer para vocês o que aconteceu com as NFTs de arte, afinal de contas não era ali a grande promessa. Por que teve essa desvalorização tão grande e principalmente umas considerações sobre essa história, o que nós podemos tirar de tudo isso para os tempos atuais. Afinal de contas passaram-se 4 anos desse hype todo. O tempo voa, né, jovens? Vamos lá, a NFT, pessoal, é um tipo de blockchain, uma criptomoeda que você consegue gerar com código único para um arquivo digital. Resumidamente é isso, então é como se fosse um original num token, tá? E de fato, aquele cara que eu citei um exemplo ganhou muito dinheiro, tiveram outros também que ganharam dinheiro na época vendendo isso daí, mas o motivo que levou a esse colapso todo, eu tô lendo nesse artigo, vou deixar aqui para vocês verem, mas o primeiro deles é que houve uma saturação, um excesso, muitas NFTs sendo geradas ao mesmo tempo de tudo quanto é imagem que você pode imaginar. E esse foi o meu primeiro pé atrás quando eu fui ver mais a respeito na época, porque você podia gerar NFT de qualquer coisa, não havia nenhum tipo de critério ou limitação para isso. Eu podia tirar uma foto do meu dedo e tirar uma NFT disso e vender o preço que eu quisesse. Mas quem é que ia pagar por uma foto do meu dedo? Ainda para um desenho faria sentido, mas o fato de ser muito simples você gerar e qualquer pessoa poder fazer isso, já era para mim um pressuposto de que isso cairia o valor muito rapidamente. E, cara, tendo chamado a atenção da maneira como foi, todo mundo foi pra cima disso, porque todo mundo quer dinheiro fácil. Teve cara que pegou tudo que é desenho antigo que ele tinha, começou a gerar NFT dele, botar nessas galerias, teve gente que pegou imagem na internet, fotografia, tudo que você pode imaginar. Em questão de poucos meses ou um ano depois, as NFTs já estavam na casa dos milhões geradas, e a esmagadora maioria jamais encontraria um comprador. E não encontrou mesmo. Tudo que você tem um excesso de oferta, o valor cai. Foi isso que aconteceu. O segundo grande motivo foi o excesso de especulação de valorização futura. É também chamada de a teoria do greater fool, né? Você encantar aí, né, com alguma tolice, uma promessa futura. Vamos dizer assim, você investe em uma coisa não pelo valor que essa coisa em si tem, mas sim com a promessa de que isso que você adquiriu daqui 5 anos, 10 anos, vai valer muito mais do que o que você investiu agora. Um exemplo, vamos supor que eu pego esse caderno aqui e falo, eu vou vender por um X valor, daqui 3 anos vai valer 10 vezes mais. Você como investidor, eu quero ganhar um lucrinho aí, então eu vou comprar isso aqui agora e daqui 3 anos eu revendo e eu fico com o lucro dessa valorização. Então eu apostei um negócio no início,
esperto. Só que quando você leva o caderno para casa, você vê que isso aqui meio que... Tá, mas por que isso aqui vai valorizar daqui 3 anos? E de fato não houve essa valorização. E ao ponto de você ter essa queda e o que você investiu fica tipo esses casos que eu mostrei para você aí agora. Esse tipo de acontecimento não foi só com as NFTs, né? Nos Estados Unidos teve uma época que aconteceu com imóveis. A promessa de você comprar imóvel por um preço agora e daqui 2, 3 anos vai valorizar, vai ficar mais caro. E aí um monte de gente comprou e quando chegou esse momento, todo mundo subiu o preço, mas quem é que vai comprar imóvel mais caro, sendo que todo mundo já comprou mais barato antes? Você colapsou o mercado imobiliário. Já aconteceu com várias coisas, tá? Até com coleção de quadrinhos, tudo que vocês podem imaginar. Suspeito que atualmente está acontecendo com alguns jogos antigos, tá? Mas posso estar falando bobagem. Mas basicamente foi isso que aconteceu com a NFT. Porque ela por si só... Por que vai ter uma supervalorização de uma coisa que não tem um histórico social de que a gente percebe uma valorização, uma certa escassez nisso? Soma com o item anterior, de que você tinha NFTs sendo geradas a rodo, como se estivesse brotando do chão. Não há muito motivo para existir essa valorização, certo? E isso nos leva ao terceiro grande motivo, que é não há aí alguma aplicação ou valor óbvio e prático para uma NFT. Digamos assim, se você compra um videogame antigo, ele tem valores percebidos e compreendidos socialmente naquele aparelho. Não é só pelo jogo em si ou pela tecnologia, que é bastante ultrapassada, mas o marco histórico que foi um certo jogo, a escassez do produto, toda a cultura em cima do que aquilo gerou. Às vezes um jogo ele pode ter sido a influência para jogos que posteriormente criaram uma legião de fãs. Então tudo isso são valores sociais que a gente percebe. No caso da arte, você tem aí os mercados de investimento em pinturas, em quadros, né? Sabia que existe isso, né? Tem uns ricões aí que compram quadros e guardam ali porque vai valorizar depois, tal. Essa valorização acontece principalmente quando há um contexto histórico. Um artista, ele teve alguma relevância cultural importante ou algum acontecimento marcante. Eu já contei aqui a história do quadro do Caravaggio, né? Aquele que foi recusado porque não era o que a igreja pediu e depois foi perdido. Mas você imagina o quanto valeria um quadro desse? Na época ele foi descartado, mas hoje seria o quadro do Caravaggio que foi reprovado. E claro, né? Toda a relevância dele para pintura barroca e tudo mais. Então, tudo que é percebido como valor prático, ele tem esse contexto social, histórico, ou mesmo do uso dele prático, né? Houve uma evolução ali, né? Etc., uma cópia única. Agora, a NFT não tinha nenhum precedente de valorização. Para que alguém vai usar uma blockchain só para dizer que tem? Então, foi questão de pouco tempo para as pessoas perceberem que isso não teria muito como se valorizar no futuro. Quarto motivo: pela facilidade de gerar NFT, muitos usaram isso de má fé. E esse foi aí um soco no estômago dos artistas, que estavam ali todos empolgados, acreditando que as pessoas gerariam NFTs das suas próprias artes como mais uma forma de você gerar receita com sua criação artística. Só que, se tá fácil para todo mundo fazer, o valor cai. E se tá fácil para todo mundo fazer, é todo mundo mesmo, inclusive pessoas que não fazem a arte, pegar desenhos das pessoas e registrar como NFT até mesmo antes do próprio artista. Ou com artistas que já faleceram. Sim, algumas pessoas começaram a gerar NFTs de artistas já falecidos e vender, o que gerou uma revolta e uma frustração muito grande de artistas, porque era um desrespeito ao legado dessa pessoa, uma forma trapaceira de ganhar dinheiro em cima da arte de uma pessoa que nem mesmo tá aqui para tentar se defender, fora golpes, especulações, empresas que abriram para gerar isso daí, nunca repassaram os valores para as pessoas, enfim. Cara, a NFT não foi só de desenho, eu tô puxando pra gente aqui, mas foi de tudo. Então começaram a ter golpes, etc. Tudo isso prejudica a percepção de valor dessa prática, e isso também intensificou na época, o que fez com que o valor disso decaísse. Quinto motivo, a queda do mercado de criptomoedas. Não sei o quanto você entende desse assunto, eu não sou nenhum especialista e tô longe disso, mas eu ouço dizer que, cara, surgem criptomoedas da noite pro dia e a única que tem valor real é o Bitcoin. Por quê?
Se qualquer um pode gerar uma criptomoeda desenfreadamente, então nenhuma tem valor. É imprimir dinheiro. Eu posso pegar um papelzinho aqui, rasgar e escrever dinheiro e dar na sua mão? Não vale nada, meu amigo. Algo só tem valor quando socialmente isso é reconhecido pelas pessoas, comunidade, grupo, etc. De alguma maneira o Bitcoin conseguiu isso pela descentralização. Mas existe também uma limitação pelo número de Bitcoins gerados, por isso que ele vale tanto. Só que se cada um pode criar sua criptomoeda da noite para o dia, você não consegue gerar esse efeito de percepção de valor só porque você quer. Ele ganha vida própria. E muitas outras criptomoedas começaram a não ter o valor ali. E começou a concentrar nas mais famosas, que eu acredito seja o Bitcoin e o Ethereum. Posso estar enganado, tá? Se as próprias criptomoedas começaram a centralizar em uma ou outra, as outras começaram a cair, que dirá as NFTs? Então os investidores, ao invés de ficar olhando para NFT e outras, foi todo mundo para o Bitcoin ou outras formas de investimento. Então, mais uma vez, o NFT perde valor diante de todo esse fenômeno aí. E um outro ponto importante, o período foi 2021-22, o fim do período de que a gente precisava ficar em casa, etc. As pessoas estavam muito na internet e a vida começou a ser retomada. As pessoas começaram a sair, começaram a ver o mundo e outras práticas humanas que geram valor começaram a gerar mais interesse. Então, consequentemente, todo esse assunto foi caindo por terra, foi perdendo interesse, o efeito FOMO, do medo de ficar de fora, foi desaparecendo e com isso, toda aquela novidade da NFT parece que também se desfez. Se você pesquisar por aí, veja que especialistas não têm uma perspectiva otimista com a NFT. Houve um declínio aí, uma queda de 95% do valor delas. Alguns já falam até em 98% e não há perspectiva de uma alavancada. Me parece que realmente foi uma bolha momentânea, um hype só daquela época e hoje realmente não vale nada. Ainda existe, tá, pessoal? NFT, ainda tem algumas pessoas que negociam isso, tudo e tal, mas, cara, não tem mais nada a ver com o artista, vender a própria NFT e tal. Deve ter um ou outro aí mais especialista, mas virou uma coisa muito ali, assim, ó, na bolha da bolinha, quem entende do assunto, aquele grupo pequeno, não chegou nem perto de ser uma possibilidade geral do artista comum, como eu, como você, monetizar com a sua arte. Nas minhas considerações, na minha visão, pessoal, esse fenômeno aconteceu. Agora eu vou puxar pra gente aqui, tá? O pessoal de artes, né? Eu vi pessoas de renome, tá? Artistas consagrados que tem um trabalho espetacular, tá? Defendendo isso com unhas e dentes, mas na minha visão, eu acho que o que impulsionou muito isso foi a possibilidade da pessoa ganhar dinheiro fácil. Tá? Eu lamento, é assim que eu vejo. Né? Imagina você já fez uma arte digital, você simplesmente gera uma criptomoeda daquilo e de repente cai $100 mil na sua conta. Quem não quer ganhar renda passiva? Eu quero. Imagina isso sendo uma prática comum, isso sendo cotidiano. Você faz uma arte e você pode simplesmente gerar uma renda com ela, você recicla, reaproveita. Quem não quer uma celebridade comprando seus desenhos, esses macacos feios aí que eu mostrei? Quem não gostaria de ter um comprador desse? Eu gostaria. Só que isso, pessoal, a celebridade comprando sempre foi ali um nicho do nicho. Não é uma realidade para a maior parte das pessoas. Então, na minha opinião, houve também um encantamento momentâneo, esse hype das pessoas e me atrevo a dizer que em alguns casos uma certa ingenuidade de achar que isso seria ali uma solução maravilhosa, né? E eu sei que é meio decepcionante falar que algo que poderia ter sido uma salvação, uma grande ajuda para os artistas não pegou e foi usado contra os próprios artistas. E é aquilo que veio para nos ferrar, que são as IA, isso aí deu certo e pegou, né? Mas a gente conversa sobre isso no outro vídeo, né? Eu falei de uma forma jocosa aqui, mas não é bem assim, tá? Pelo menos na minha visão. O que eu quero trazer dessa conversa, que eu vi pouca gente falando e vejo ainda, pessoal, é que a gente precisa começar a entender que o nosso trabalho, ele gera valor quando ele cria uma conexão humana com as pessoas, cultural, social e de um certo período. Vamos puxar até para os casos atuais aí das tais, das IAs e o que está deixando a pessoa tanto com medo. O que
faz a sua arte ter valor? O que faz uma arte de alguém que você gosta ter valor? Não é a imagem gerada por si só, não é o que você vê na tela por si só. Tudo o que culturalmente e socialmente nós entendemos daquilo tem um valor. Gera esse valor, agrega um valor. Uma história em quadrinhos, você tem uma obra, você tem uma editora, você tem um artista, você tem um momento em que essa obra foi publicada, o que aquilo representa para você. Então, um autor que você gosta, a obra desse autor vai ter mais valor para você do que um aleatório que você nunca ouviu falar, entende? Eu tô sendo o mais assim básico para você entender que é a arte em si, ela tem esse valor quando ela tem um contexto cultural e social. Eu dei o exemplo das telas de pintura. Por que algumas começam a valer muito dinheiro ao ponto de ter aí milionário que investe nisso? Por que um quadro, às vezes de uma arte abstrata, que você olhando tecnicamente, parece ali um monte de tinta esparramada, aleatória, consegue ser vendido por $50.000, enquanto uma página de quadrinhos com uma perspectiva impecável, toda detalhada, é vendida por $150. Não é só a técnica, é todo um contexto. Existe ali uma prática cultural e humana em certos nichos que fazem o dinheiro girar por ali. E não, esse tipo de coisa nunca será popular, sempre será um mercado para poucos. O que permite algo mais, vamos dizer, democrático, né? Que era o que o pessoal esperava com o NFT, de olha, todo mundo pode fazer e pode ganhar dinheiro. O que me parece que dá essa fomentação é algo que envolva mais as pessoas no sentido de comunidade. De pessoas gostarem do artista, gostarem daquela contação de história, daquele conceito, daquele contexto de você ver a pessoa criando e produzindo aquilo, de você ter um acolhimento social com aquela comunidade. Hoje, com a internet, a gente consegue isso com uma certa facilidade. Grupos, comunidades, interação, conversas como essa que eu tô tendo com você. E claro que não é nenhuma fórmula mágica, não vai ter uma tecnologia que vai fazer assim, ó, pum, amanhã tem $5 na sua conta. Não é só você jogar o seu material na internet e esperar ficar farmando. Assim como não era você gerar uma blockchain, esperar que venha um rico e compre o seu trabalho. E, opa, acordei com $100.000 na minha conta. As coisas são difíceis porque é difícil a gente se conectar com as pessoas. É difícil a gente construir uma comunidade, conseguir gerar valor ao ponto de ter uma troca cultural ali. E me parece que aqui é que está o desafio, e esse é o ponto que eu vi pouca gente falando na época, e até agora eu vejo pouco. Na gente ser capaz de gerar valor com a arte, com o desenho, com o que a gente faz. Como que a gente gera valor? Com a troca, com a paixão, com o momento, com o que cada publicação pode representar naquele contexto, com o conhecimento em si. Isso pode gerar números de vendas, de projetos, tem a qualidade gráfica também, estética, claro, tem toda essa coisa do artista ser reconhecido pelas pessoas simplesmente por você gostar deles. É como você ir numa festa de lançamento de alguém que você gosta. Você tá indo lá não porque você quer levar papel impresso com a obra do artista, né? Você quer ir lá para pegar um autógrafo, conversar com alguém que você acompanha pela internet, que também é influenciador, sentir que você fez parte daquilo nesse momento. São práticas que a arte já traz aí durante toda a sua história, o quanto que aquilo pode ser engrandecedor. Olha, jogos que as pessoas participam ali da pré-venda ou dão sugestões enquanto o jogo está sendo desenvolvido, costumam ter engajamentos muito maiores do que alguns throwaways por aí, porque a comunidade sentiu que fez parte daquele jogo e trouxe ali a diversão e etc. E talvez se alienígenas vissem a gente jogando algum jogo tão freneticamente e achar a gente meio bobo, né? A gente olhando para uma tela, vendo o pixel se mexendo ali e falar, eles ficam tão doidos ali ao ponto de pagar por isso. Não, cara, tem todo um motivo social, né, da gente gostar das histórias, gostar de interagir, que é o que a arte sempre propôs. Você usar a arte para aproximar as pessoas. E aí, como consequência, vem o dinheiro. Gerar valor antes de pensar em gerar o dinheiro por um leilão e acordar com não sei quantos $1.000 na sua conta. E é claro que esse caminho é difícil, leva tempo, leva muita interação, boa vontade, força de vontade das pessoas, porque pessoas são pessoas, rolam desentendimentos, rolam rinhas, rolam rixas, mas a vontade de gerar valor e conexão com a arte, trocar essas paixões e
o que a gente pode fazer com isso tem que prevalecer. E para mim esse é o caminho, a criação de comunidade, de geração de valor. É o que eu me proponho fazer aqui no canal, é o que eu acredito hoje sendo o diretor do CMB, e é o que nos leva a ter um trabalho constante, que acolhendo pessoas a gente consegue gerar mais oportunidade. Então essa história toda da NFT, se eu puder dizer algo para você, é: desconfie de fórmulas mágicas, tá? Talvez você pegue um hype de algo no começo e consiga ganhar um bom dinheiro nisso num primeiro momento, mas o que vai fazer você persistir com o seu trabalho e ter o que comer amanhã é o quanto de valor você consegue gerar com a sua prática. Então, se você é um artista, um criador, pode ser que hoje você deu sorte de ganhar muito com uma coisa e amanhã talvez isso não tenha o mesmo valor. E aí, se você é um gerador de valor, você não foi dependente daquilo, você vai ter novas ideias, você vai se adaptar. E é isso que eu convido todo mundo a fazer. Então, esse caso é bem curioso, tá? De o que aconteceu com as NFTs, e agora eu fico no aguardo dos comentários de vocês. O que vocês acham disso? Vocês acompanharam? Você investiu em NFT? Você ganhou dinheiro com NFT? Conta aqui pra gente, vai ser muito interessante saber, e sabe-se lá o que vai acontecer no futuro. O que mais pode gerar, né, com tanta tecnologia e tudo mais, mas o que é humano e tá aí desde sempre, isso você pode contar que não me parece que isso vai desaparecer. Diferente das NFTs. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí. Valeu, estamos conversados por enquanto.